Queridos, a paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu dar só mais 2 avisos rapidinho, que o pastor Tiago pediu. A gente vai organizar uma espécie de conferência, vai ser dia 2 de novembro, vai dar no feriado, Imergidos em Deus. Vai começar às 7h30 da manhã e vai até às 5 da tarde. Vai ser o dia inteiro aqui, então nós vamos estar servindo um café da manhã, um almoço e um lanche da tarde. Isso pausado junto com as palavras que virão. Então, assim, não deixe de vir, não deixe de fazer a sua inscrição. Acho que a partir do próximo domingo já tem as inscrições. O pastor me passou aqui o valor simbólico de R$35 para tomar café, almoçar e tomar um lanche da tarde, nem em restaurante popular. E ainda com a palavra. Então, assim, não deixe de fazer, porque, se eu não me engano, vai ser limitado. Tá? Então nós vamos passar o dia inteiro aqui, um feriado, vai ser super gostoso, na presença do Senhor e na comunhão dos irmãos. Amém, queridos? Outro aviso rapidinho, nós estamos com o projeto Café com Palavra. Não sei se a igreja já está sabendo, né? Tem tido poucos avisos a esse respeito, mas eu queria incentivar a igreja a estar participando, porque é um projeto para os jovens e adolescentes, porém, com toda a igreja participando, todo mundo pode vir. Só que é um culto, não é um culto em si, é um culto mais voltado para o ensino da palavra, com perguntas, respostas, onde os jovens interagem conosco, trazem perguntas. Os últimos cultos, nós tivemos 2 cultos, foi uma bênção. Jovens aqui sendo libertos, jovens tirando as suas dúvidas. E você que é pai, eu incentivo você a incentivar o seu filho a vir. Qual lugar melhor de aprendizado se não na igreja, querido? Então, no último culto, nós recebemos aqui algumas dúvidas e nós constatamos que tem jovens na igreja, adolescentes na igreja, sofrendo com ansiedade, depressão, dúvidas a respeito de pornografia. Esse talvez é o jovem que você tem em casa, o adolescente que você tem em casa. E nós estamos dispostos a ajudar, trazendo uma palavra, trazendo uma conversa. Amém, queridos? Então é todo o primeiro sábado do mês. Esse sábado agora vai dar dia 1º de outubro. Nós servimos ali um café, nós temos um momento de comunhão e depois nós nos deleitamos na palavra. Amém? Então eu queria fazer assim um apelo para vocês, pais, a trazerem ou convidarem os seus filhos a estarem participando. Não tem limite de idade. Ok? Amém, queridos? Rapidinho esses avisos, só para a gente não tomar tempo. E eu queria que você abrisse comigo lá em Colossenses 3:12, por gentileza. Amém, queridos? Amém? Nós cantamos aqui muito essa noite a respeito de santo, santidade, Deus é santo, não foi? E essa noite nós vamos falar sobre santidade. Amém, queridos? No último Café com Palavra, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra de ensino para os jovens a respeito do que é a santidade e como viver em santidade. Ao ir embora para casa, junto com a minha esposa, nós falamos, olha, é uma palavra que a gente pode levar para a igreja também. E eu falei, gente, na hora que eu tiver uma próxima oportunidade, e eu não sabia que ia ser tão rápido, eu vou falar sobre santidade com a igreja. Amém, queridos? Então hoje nós vamos aprender de forma prática e sucinta o que é santidade, como viver em santidade. Nos estudos de terça-feira aqui, a tia Sandra tem batendo forte nessa tecla também, sobre santidade, sobre nos comportarmos. Então, assim, eu vejo que é um dever nosso, como igreja, sermos santos, porque foi para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Então, vamos para a leitura bíblica. Em Colossenses 3:12, Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportai uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Mas tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, queridos? Você pode deixar sua Bíblia aberta, eu vou te convidar para a gente fazer mais uma oração,
Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado com a tua igreja e tem trazido para nós a necessidade das palavras, que possamos, meu Pai, receber de coração aberto, de solo fértil, para que essa palavra possa cair e germinar, Pai, e produzir os frutos a qual lhe apraz, Senhor. Nós repreendemos, meu Deus, também todo o espírito que tenta roubar a semente, para que essa semente possa cair, meu Pai, e produzir conforme a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Paulo vai escrever essa mensagem, essa carta, para a igreja de Colossenses. Por quê? Ele preso lá em Roma, Paulo aqui escrevendo a Colossos, ele estava preso em Roma. E recebeu uma notícia que outras questões estavam interferindo a igreja nova de Colossos. Doutrinas judaicas que não já faziam mais sentido. E Paulo fala, poxa, eu vou ter que escrever para eles, igreja nova. Aí ele traz uma carta e o amigo dele, o amado Tiquito, vai levar essa carta a Colossos e começa a ler essa carta. E vai explicar para os irmãos de Colossos o quê? Vocês já não vivem mais debaixo da lei, agora existe uma graça sobre vocês. Vocês não precisam mais viver sobre o domínio de Roma, agora vivam sobre a liberdade de Cristo. Essa foi a intenção de Paulo ao escrever essa carta. E essa carta de Paulo a Colossos, ela trata de vários assuntos. Vida espiritual, vida casal. Então é uma carta muito boa para você ter um estudo em casa com ela. Porque ela trata de maneira prática, diária, como eu devo me comportar na sociedade, no meio que eu vivo e em família também. Quer aprender um pouco mais? Essa carta é muito boa para você essa noite. Amém, queridos? Mas nós vamos trazer aqui, enfatizar o tema santidade. O que Paulo fala? A santidade está fundamentada nas bênçãos que eu já recebi. Você pode e deve ser santo porque você foi eleito para isso. Você se pergunta, por que Deus me escolheu? Deus te escolheu pelos seus méritos? Deus te escolheu pela sua beleza? Deus te escolheu pelas tuas características? Não. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Quando Deus nos vê, Ele não nos vê mais, Ele vê a cruz de Cristo sobre nós, e por nós e apesar de nós. Amém, queridos? Então eu devo e posso ser santo, por quê? Ele me escolheu. Você vai ver aqui, ó, revesti-vos, pois, eleitos, escolhido, não devido ao nosso mérito, mas por Jesus Cristo. Então eu posso e devo ser santo pela eleição. Quando alguém te perguntar, por que eleição? Por que você foi eleito? Para que você foi eleito? Eu fui eleito para ser santo. Amém, queridos? São 4 pilares que Paulo nos dá aqui nessa carta. Você pode e deve ser santo porque você foi separado. Olha Paulo falando, santos e amados, separados. Para que você foi eleito? Para ser santo e separado. E o que é ser separado? É ser cortado, é ser distinto do meio onde nós vivemos. Paulo aqui, queridos, ele não está falando para ímpios. Paulo está falando para novos convertidos. Paulo está falando para a igreja. Eu não consigo exigir santidade de um ímpio. A santidade é para quem foi eleito, separado. Você foi eleito, separado para ser santo. Então não tente tornar santo aquele que não foi chamado para ser santo. Agora você sim, você foi chamado para ser santo e andar em santidade. Amém, querido? Você pode ser santo porque além de separado, você é exclusivo. Olha que delícia, você é exclusivo, você é só dele. Você pertence a ele, você é propriedade de Deus. Você já viu aquela plaquinha lá na empresa, lá, propriedade da empresa? Não tem aquele patrimônio? Você é patrimônio de Deus. Você pode e deve ser santo por ser patrimônio de Deus. Porque Ele te comprou. Então você pertence a Deus. Então você pode e deve ser santo porque você pertence a Deus. São 4 pilares. Nós somos santos
e devemos ser santos porque fomos escolhidos. Nós podemos ser santos porque fomos separados. E agora Paulo fala, vocês devem ser santos porque vocês foram amados, amados de Deus. Você pode ser santo porque você foi amado, você foi escolhido, você foi predestinado antes da criação do mundo. Para quê? Para ser santo. E existe um motivo ao qual Ele nos chama para ser santo. E nós vamos aprender. Vou dar só um spoiler. Você é santo para se parecer com Jesus. Você não se torna santo para bater no peito e dizer que é melhor que o outro. Você se torna santo para se parecer com Jesus. Amém, queridos? E quantos de nós queremos nos parecer com Jesus? Quantos de nós queremos andar como Jesus? Quantos de nós queremos nos comportar como Jesus? Essa é a nossa definição. Por que você é cristão? Para se parecer com o meu Criador, para se parecer com Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. Então você pode e deve ser santo, porque você foi amado. Amém, queridos? E você pode e deve ser santo, olha lá, porque vocês foram perdoados. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você pode e deve tomar essa vida de santidade, porque você foi perdoado. E qual é o nosso padrão de perdão, querido? Jesus, porque Ele nos perdoou. Amém? Então você pode e deve ser santo por 4 motivos. Por bênçãos que você já recebeu. Você pode e deve ser santo porque você foi escolhido. Você pode e deve ser santo porque você é exclusivo de Deus. Você pode ser santo porque você é amado de Deus. E você pode ser santo porque Ele te perdoou. Amém, queridos? É muito difícil? É. Essa santidade que eu estou trazendo para você aqui é uma questão posicional. O que é uma questão posicional? A partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me posiciono como santo. Eu já não tenho escolha. É uma posição. Eu me coloco nessa posição de santidade. Mas também nós vamos ver que a santidade é um processo. Tem algum santo no nosso meio aqui, querido? Não, porque se tivesse já tinha subido. A santidade é posicional, mas também ela é processual. Porque a santidade, ela tem 2 vertentes. A vertente vertical, que é o seu relacionamento com Deus, ok? Você pode e deve ser santo porque você pode se relacionar com Deus. Deus Ele vai te ajudar nesse processo. Mas a nossa santidade, ela é em si um relacionamento diário. Ela é horizontal. Eu posso e devo ser santo pelas pessoas a qual eu convivo. Então a santidade ela é posicional. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me posiciono. Mas ela também é processual. A partir desse momento, eu pego essa vestimenta. Olha Paulo falando, revesti-vos agora. Porque agora como santos eleitos, o que Paulo fala lá no versículo 8? Olha só para vocês verem. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus efeitos. Amém? Isso, que hora foi isso? Foi no momento ao qual eu aceitei Jesus. Eu tirei toda essa veste suja. Paulo faz esse trocadilho entre tirar e vestir. Lá no versículo 8, o que ele fala com os irmãos de Colossos? Olha, vocês não devem mais viver dessa forma. Isso é para nós aqui agora, porque o Evangelho ele é prático. O Evangelho eu leio aqui e coloco em prática na minha vida. Esse é o Evangelho, por isso a nossa fé é baseada num livro. É como se fosse um manual. Eu leio e ponho em prática. Amém? Então, quando outrora nós éramos dessa forma, o que Paulo fala? Tirai, cingir. Esse é o processo de aceitação. Onde eu aceitei Jesus, eu tiro tudo isso da minha vida. Agora eu estou novo, uma nova criatura. O que Paulo fala? Agora eu vou vestir.
E quais são as vestimentas que Paulo pede para a gente nos vestir? Esse é o processo da santificação. E eu queria que você acompanhasse comigo. Lá no versículo 12, Paulo começa a nos ensinar sobre o processo de santificação diário. Porque o processo de santificação diário, ele é um processo progressivo. O que é isso? Se eu estou nesse processo, eu tenho que caminhar e prosseguir e continuar. Onde eu errei, agora eu não devo errar mais. Onde eu pequei, eu não devo pecar mais. Qual é o problema do crente no processo de santificação? São os pecados de estimação. Aqueles pecados maiores, eu já bato no peito e falo, eu não cometo mais. Mas algumas coisas dentro de nós que nós não nos conseguimos libertar. E Paulo fala, tira isso de você, porque agora você é novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora o que Paulo fala? Agora vocês vão se revestir. E esse agora começa o processo horizontal, onde eu começo a praticar no meu dia a dia o meu processo de santificação. E como Paulo nos explica? Como que ele fala isso para a gente fazer? Acompanhe comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de quê? Misericórdia. Você deve ser santo, você deve ser misericordioso. Se você quiser ser santo, você deve ser misericordioso. E o que é misericórdia, querido? É me inclinar à dor do próximo. Você quer ser santo, seja misericordioso. A Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito eficaz nos seus ensinos. Se Deus nos exige algo, Ele nos dá as ferramentas. Se Deus nos pede para fazer, Ele nos mostra como. Deus não nos abandona sozinho, você está salvo, se vira. Não é assim. A Bíblia, como eu disse, é um manual de instruções do crente. Amém, queridos? Então, se Ele fala, seja misericordioso, nós devemos ser misericordiosos. E talvez nós estemos falhando nesse aspecto. Inclinar a tragédia do próximo, inclinar a dor do próximo. Nós temos feito isso, querido. Nós temos sido misericordiosos. Isso vai dizer se eu estou ou não no processo de santificação. Porque uma pessoa vai dizer, olha, como você é misericordioso. Como você teve compaixão de nós. Amém, queridos? Esse é um ponto. O próximo ponto, o que Paulo fala? Olha só. Misericordioso. Seja bondoso. Você quer ser santo? Seja bondoso. Mais um aspecto que Paulo traz para nós, para que a gente possa vestir. Se outra hora ele pede para tirar as malícias, o linguajar, a ira, a mentira, agora ele pede para a gente se vestir de bondade. Você quer ser santo? Seja bondoso. E o que é ser bondoso, querido? É eu não buscar interesses. É eu procurar saber qual que é a sua necessidade e supri-la, sem nada em troca. Você tem sido bondoso? Você tem procurado as pessoas não por interesse, mas porque você pode fazer alguma coisa por elas? Você quer ser santo? Seja bondoso. Amém, queridos? Estão me entendendo? Amém? Olha só para você ver. Paulo ele vai falar assim, olha, sejam misericordiosos, bondosos e humildes. Olha a humildade aí. Mais uma veste para nós. Se você quer ser santo, seja humilde. E o que é humildade, pessoal? Humildade não é complexo de inferioridade. Humildade é reconhecer até onde eu posso ir. Humildade é reconhecer os meus limites. Humildade é reconhecer que meu irmão é melhor do que eu, e isso não me maltrata, isso não me machuca. Humildade é eu saber que aquela pessoa sabe mais do que eu. Humildade, pessoal, não é aquela questão, olha, eu sou o coitadinho, o vermezinho de Jacó, não é isso. Humildade é eu saber até onde eu posso ir. Isso ser humilde. E sabe o que a palavra diz sobre os humildes? Deus ama o seu povo e os adorna com os humildes. E os adorna com salvação. Deus ama o seu povo e adorna os humildes com salvação. Seja humilde.
Você quer ser santo? Seja misericordioso. Você quer ser santo? Seja bondoso. Você quer ser santo? Seja humilde. E qual que é o próximo? Seja longânimo. Você quer ser santo? Seja uma pessoa longânima. Pessoal, vocês estão reparando que as características são envolvendo o nosso conceito de vivência na horizontal? Como eu convivo na minha casa, como eu convivo no meu trabalho, como eu convivo onde eu estudo. Porque o processo de santificação, onde depende de Deus, não depende de mim. Ele já me escolheu, isso não depende de mim. Mas o processo diário depende de mim. E como eu vou conseguir? Com a ajuda de Deus. Então você quer ser santo? Tome, vista isso diariamente. Seja compaixão, seja bondade, seja humildade, seja manso. Eu não falei do manso, né? Eu pulei. Vamos para a mansidão primeiro? Vamos para a mansidão primeiro? Não é isso? Olha aqui para você ver. Seja misericordioso, seja bondoso, humilde e manso. O que é mansidão, querido? Desculpa a palavra, mas mansidão não é ser bobo, não é ser trouxa. Mansidão é poder controlado. Como eu vou exigir de um homem, um macho viril, ser manso? É ir contra a natureza de um homem. Mas eu posso controlar essa natureza. Eu posso controlar essa fúria. É como domar um cavalo. Tem como? Tem como domar um cavalo? Tem. Ao ponto até de poder montá-lo e usá-lo para o trabalho. Assim é o homem, assim é a mulher que não se consideram mansos. Você pode e deve ser manso, mas de força controlada. Você não precisa ser frouxo, mas toda a sua força, toda a sua ira, toda a sua fúria tem que ser controlada. Isso é ser manso. Você quer ser santo? Seja manso. Amém, queridos? Olha Paulo nos ensinando o caminho da santidade. Agora, longanimidade. Aqui é difícil, essa é difícil. O que é longanimidade? Existem duas traduções, mas na tradução grega, que é para o Novo Testamento, aqui para nós, longanimidade foi traduzida como paciência com pessoas difíceis. Você convive com pessoas difíceis? A Deise convive, minha esposa. Eu sou difícil. E ela é longânima. A Andréa também é longânima. Queridos, existem longanimidade para situações difíceis, mas na relação santidade, longanimidade é para pessoas difíceis. E longanimidade a gente pode fazer aquela analogia. Cara, eu vou te suportar. Eu vou te aturar. Porque alguém me suporta, alguém me atura. Amém, queridos? Não é fácil. Não é fácil, mas vocês vão ver que no próprio texto de Colossenses, Paulo nos ensina também como suportar tudo isso. Amém, queridos? Seja longânimo, tenha paciência com pessoas difíceis. Amém? Próximo, suportai uns aos outros. Quer ser santo? Suporte uns aos outros. E aqui o suporte não é igual ao longânimo. O suporte aqui, querido, é o quê? É ter sobre si. É você servir de palanque para aquela pessoa. Eu volto para a humildade. É você falar assim, ó amigo, vem aqui, ó, eu suporto você. Eu vou com você. Eu tenho uma carga, eu carrego a sua carga por você. Suportar uns aos outros é ter sobre si. É ajudar. Amém, queridos? Quer ser santo? Ajude o próximo a evoluir, ajude o próximo a progredir até mais do que você, porque aí você não vai ter vaidades, você não vai precisar de se preocupar, porque se ele for mais do que eu, também é mérito meu. Amém, queridos? Eu entro aqui agora, acho que no termo mais difícil que Paulo nos fala. O que eu devo vestir, além de tudo isso? O perdão. Você quer ser santo? Você tem que perdoar. Amém, queridos? E sabe o que é o perdão? O perdão, as pessoas falam assim, Júnior, eu consigo perdoar,
mas não consigo esquecer. E quem disse que você precisa esquecer? Quem deve esquecer é Deus, porque a palavra diz que Deus já esqueceu e lançou fora no mar do esquecimento. Como eu vou perdoar se eu não consigo esquecer? Você não tem que ter amnésia. Perdão não é ter amnésia. Perdão é não jogar mais na cara daquela pessoa o que ela fez contra mim. Eu te perdoo não por justiça, eu te perdoo por misericórdia. O perdão cristão tem mais a ver com misericórdia do que por justiça. Porque se você for olhar a questão de justiça, ninguém é merecedor de perdão. Olha Jesus, nós merecíamos o perdão de Jesus, queridos? Não. E eu brinquei com os jovens aqui, e se nós pecarmos, Ele vai nos perdoar, e se nós pecarmos, Ele vai nos perdoar, e se um dia Ele falar, eu não te perdoo mais, o que seria de nós? Você já pensou se um dia Jesus virar e falar assim, Vandinho, hoje é seu último dia? Nós não teríamos que viver uma vida extremamente santa? Sabe aquela corda bamba do circo? Nós íamos ter que andar ali, ó, porque se eu caísse já era. Então eu tenho que perdoar, porque eu já fui perdoado, e o processo de perdão começou na cruz por mim. Então perdoar não é esquecer, porque perdoar não é sofrer de amnésia, perdoar é não jogar mais na cara daquele irmão o que ele fez por mim. Perdão não tem a ver com justiça, perdão tem a ver com misericórdia. E Cristo foi misericordioso em nosso favor. Amém, queridos? Se você quer ser santo, perdoe, aprenda a perdoar. Amém, queridos? Essa é uma das vestes, mais uma das vestes. E agora, querido, o que liga tudo isso? O que liga a misericórdia? O que liga a bondade? O que liga a humildade? O que liga a mansidão, a longanimidade, o suportar e o perdoar? Olha o segredo de Paulo para nós, o amor. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo. O que é o vínculo? O vínculo é aquilo que liga tudo. Então não tem como eu ser bom, não tem como eu ser misericordioso, não tem como eu ter compaixão, longânimo, suportar, perdoar sem amor. Se está faltando amor, está faltando tudo isso também. Então as suas vestes estão incompletas, porque se você não consegue perdoar, é porque está faltando amor. Se você não consegue ser bom, é porque está faltando amor. E o que é o amor, querido? É o próprio Deus. É o próprio Deus agindo em nós. Então se está faltando alguma peça de roupa aí no seu novo vestuário, no seu modo de vestir, no seu modo de ser, peça mais amor. Se você não consegue suportar aquele irmão, se você não consegue ter longanimidade, se você não consegue ser misericordioso, peça a Deus amor. O amor é o vínculo de todas as coisas. Amém, queridos? Olha o que ele vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você quer ser santo? Tenha amor em sua vida, que é o vínculo perfeito para todas as coisas. Amém, queridos? Está dando para entender? Outrora eu precisei de tirar, agora, como um processo de santidade, eu preciso revestir. Mas, Júnior, isso é muito difícil. Quais são as ferramentas que a Bíblia me dá para que eu possa viver essa perfeição, essa santidade prática? Porque isso aqui é prático. Vocês concordam comigo? Que isso aqui é no dia a dia? Isso aqui é diário, é no modo de dizer, no modo de falar, no modo de agir, no modo de pensar. Isso é diário. Mas Paulo nos dá o segredo, ele nos dá mais 3 ferramentas para poder me ajudar no meu processo de santificação. E quais são elas? Está lá a partir do versículo 15. Leia comigo. Amém, queridos? Olha a primeira ferramenta que Paulo nos dá. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Qual que é o árbitro que mora dentro de nós? A paz.
Quando eu falo árbitro, o que você pensa? Juiz, não é juiz? Aquele árbitro do futebol não é um juiz? Então, querido, se você está fazendo alguma coisa aqui e alguma coisa tem incomodado você, Júnior, eu não consigo perdoar, Júnior, eu não consigo ser bondoso, Júnior, eu não consigo ter compaixão com meus amigos, com a minha esposa no ambiente de trabalho, sempre alguma coisa me incomoda. O que está te incomodando? Essa paz, esse juiz que mora dentro de você. Isso aqui é uma ferramenta incrível que nós cristãos temos contra tudo isso, contra nós mesmos. Ele nos dá uma ferramenta ao qual Ele é o juiz dentro de nós, para dizer o que é certo e o que é errado. O que o juiz faz, querido? Ele não determina o que é certo e o que é errado, e nós temos esse árbitro dentro de nós. Olha que ferramenta poderosa para o nosso processo de santificação. Então, se você está convivendo com pessoas erradas, você está indo em lugares errados, você está falando coisas erradas, e esse juiz está te incomodando, usa ele como uma ferramenta. Amém, queridos? Uma ferramenta incrível que Deus nos dá é a paz de Cristo que mora dentro de nós. A paz de Cristo vai nos convencer. A paz de Cristo, ela vai nos dirigir. A paz de Cristo vai ser o juiz dentro de nós. Então, se você está comportando com faltas, está tendo faltas na sua vida, quais são essas faltas? A falta de misericórdia, a falta de bondade, a falta de mansidão, humildade. Pergunte para esse juiz aonde você está falhando. Tenha um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Utilize da paz, dessa paz que excede todo conhecimento. Utilize da paz, utilize desse juiz, utilize desse árbitro, que está dentro de você, está dentro de nós. Não foi à toa que Paulo escreveu isso aqui, porque ele sabia que não é fácil esse processo de santificação, mas nós temos ferramentas. Amém? Qual que é a segunda ferramenta? Versículo 16. Você quer ser santo, quer auxílio? Olha o que ele vai falar. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha essa ferramenta, querido. Se está faltando tudo isso que eu disse para você, é porque está faltando a palavra de Deus dentro de você. Se você não tem o que falar, se você não sabe como instruir, é porque está faltando a palavra de Deus. Júnior, é muito difícil ser santo. Porque é um processo. A santidade começa no aceitar Jesus, no meu dia a dia, e só vai terminar na glorificação. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos passando por esse processo. Ninguém, queridos, vai conseguir a plenitude de santidade. Os homens da Bíblia que conseguiram, eles foram arrebatados. Então, por enquanto, ninguém ainda foi arrebatado. Então nós temos que entender que difícil é, porém é possível. Difícil é, porém Ele nos chama para ser santos. E nós podemos ser santos. Agora, essa ferramenta de habitar a palavra em nós, para que isso, querido? Para passar por dificuldades? Sim. Para saber como lutar contra mim mesmo? Sim. Para que a palavra de Deus serve? Para que ela tem que habitar ricamente em nós? Para que a gente possa instruir, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa viver uma vida santa e repleta de Deus. Porque a palavra diz, lá em João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então quem vai nos santificar? Também é a palavra de Deus. Mas como eu vou me santificar através da palavra de Deus, se eu não tenho a palavra de Deus ricamente em mim? Se eu não tiro um tempo para ler a palavra? Se eu não tiro um tempo para meditar na palavra? Está vendo como isso começa a doer em nós? Porque eu me reconheço, alguns vão se reconhecendo. Por que eu não consigo ser santo plenamente? Porque a palavra de Deus não tem habitado em nós, e é a palavra de Deus que nos mantém santos. Amém, queridos? Então habite em nós a palavra de Deus. Amém? Amém. A próxima, queridos, olha só o que ele faz.
Olha só que ferramenta maravilhosa para nós mantermos santos. Nesse processo de santificação, no versículo 17 ele fala: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Querido, você está fazendo? O que você está fazendo tem glorificado a Deus? Os seus atos, as tuas ternuras, as tuas compaixões, a tua bondade, tem glorificado a Deus? Porque ele fala que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. Essa é uma ferramenta maravilhosa que nós temos para saber se estamos andando ou não em santidade. O lugar que nós estamos frequentando, as bebidas que estamos tomando, até mesmo a comida que estamos comendo, isso tem glorificado a Deus? Porque olha só para você ver, lá em 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim: quer comais, quer bebais, quer fazer tudo, fazei para a glória de Deus. Olha aí que ferramenta maravilhosa. Eu vou procurar saber, isso aqui glorifica a Deus ou não? Isso aqui santifica o nome de Deus ou não? Esse lugar, essa ocasião, esse convite, glorifica ou não a Deus? É igual o jovem falar comigo: é errado frequentar uma boate? Pergunte a si mesmo. Olha o árbitro dentro de você. Agora, lá na boate, lá na danceteria, na minha época de discoteca, cara, lá dentro você consegue glorificar a Deus? Creio que não. Na sua roda de amizade, nas piadas, no que você for falar, no que você for proceder, aquilo ali está glorificando a Deus? Mas quer dizer, Júnior, que eu não posso bater um papo, ter um happy hour? Claro que pode, querido. A questão é que tudo na vida do cristão tem que desembocar em Jesus Cristo. Porque tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então você está batendo um papo ali no restaurante, está batendo um papo num certo lugar, ok, mas no final, terminou em Cristo? No final, convergiu em Cristo? No final, o Senhor foi o exaltado? Porque se sim, ok. Mas se não, utilize do árbitro. Olha a importância que nós temos nesses três aspectos: da paz, de habitar em nós ricamente a palavra de Deus, e ainda ter esse parâmetro de glorificar a Deus. Porque aí nós vamos passar a ter uma menção de como viver. Se tem paz nas minhas ações, ok. Se está habitando em mim ricamente a palavra de Deus, ok. E se tudo o que eu estou fazendo está glorificando Deus, ok. Olha o processo se desenvolvendo. Olha o quanto mais próximo de Deus nós estamos. Só que isso é uma vida, querido, que a gente tem que tomar posse. Eu tenho que querer viver assim. Eu disse aqui para os jovens, nós temos que ser ousados para sermos santos, como os ímpios são ousados para se manter em pecado. Será que nós somos ousados em manter a nossa santidade? Porque na época que éramos ímpios, nós planejávamos as nossas distrações, não é verdade? Eu planejava o que eu iria fazer de errado. Vou fazer isso em tal hora, vou fazer isso em tal hora, porque tem gente que não está vendo. Mas será que nós planejamos o nosso processo de santificação? Será que ao vir à igreja, nós planejamos vir à igreja para santificar, para louvar ao Senhor? Então, da mesma maneira que na outrora nós éramos ímpios e planejávamos o pecado, agora nós temos que ser ousados em planejar o nosso processo de santificação. Eu citei aqui para eles, querido, outras religiões que exigem dos seus membros uma separação. E a gente foi estudar um pouco, por exemplo, a questão da Umbanda lá, o pessoal que pratica essas religiões voltadas ao satanismo, como eles se dedicam ao ponto de ficar uma semana dentro de um quarto fechado, sozinha lá, ó, sem comer, tendo um relacionamento com o santo. Deus não exige nada disso de nós. Deus exige de nós a palavra dele em nós. Deus não vai exigir loucuras para que a gente possa ser santo. Olha as outras religiões, depois tenha curiosidade de saber como é o processo de santificação das outras religiões.
Você vai ficar assim de queixo caído, como as outras religiões exigem dos seus membros, e Deus não exige nada de nós, porque tudo está nele, e é tudo por ele, e tudo é através dele, e apesar de nós. Seja santo porque você foi eleito, seja santo porque você foi chamado, seja santo porque você é exclusivo, seja santo porque você foi amado, seja santo porque você foi perdoado. É isso que ele exige de nós, mais nada. E a santificação, queridos, eu quero finalizar agora com vocês, a santificação, ela traz para nós incríveis benefícios. Existem benefícios para nós. Existem benefícios para a santificação. Assim, olha só para vocês verem, outras religiões, eu estou citando aqui, elas dão alguma coisa para os seus membros, para que eles possam ser santos. Elas oferecem coisas para os seus membros, para que eles possam manter uma vida de santidade. Elas se alegram com seus discípulos, para eles se manterem em santidade. Nós podemos ser santos porque nós já recebemos. Nós podemos ser santos porque Ele nos chamou para isso. Nós não precisamos de nada, mas mesmo assim Ele nos oferece benefícios ao nos santificar. E eu quero trazer isso para você essa noite. Os benefícios da santificação. O primeiro benefício da santificação vai estar lá em Efésios 4, no versículo 15. Ele vai fazer assim, ó: seja santo, porque a partir do momento que você virar santo, você entrar nesse processo de santificação, você vai ser mais parecido com Jesus. Você quer um benefício maior do que esse? Se parecer com o nosso Salvador? Seja santo para se parecer com Jesus. Querido, a santidade, ela quebra o domínio do pecado. Isso é demais. Sabe o que é quebrar o domínio do pecado? A santidade, ela não afasta o pecado de nós. Muito pelo contrário. Quanto mais você decide viver uma vida santa, parece que mais atacado você é. Vocês concordam? Aparece um monte de coisa que você tem que ficar igual flecha desviando. Mas a santificação, ela quebra o domínio. Agora eu escolho a não pecar mais. Porque outrora o pecado me dominava. Quando eu não tinha a cruz de Cristo, o sangue dele por mim, o pecado me dominava. Hoje, no processo de santificação, esse jugo é quebrado. Eu escolho não pecar. E tenho a consciência que caso eu venha a pecar, o sangue de Cristo me liberta de todo pecado. Então hoje, com o processo de santificação, a santificação, ela quebra o jugo do pecado. Seja santo para ser livre do pecado. Seja santo para tirar o peso do pecado da sua vida. Amém, queridos? Então seja santo para se parecer com Jesus. Seja santo para ter a quebra do domínio do pecado sobre a sua vida. Amém? O louvor pode já subir, a gente já está encerrando. Olha só para você ver o que a santificação faz. O que vai estar lá em Hebreus 12, 14? É aquele versículo conhecido: sem santificação ninguém verá a ti. Correto? O que a santificação faz? Ela me aproxima de Deus, ela me dá um relacionamento melhor com Deus. Querido, se existe uma linguagem de amor entre o homem e o Deus, é a santificação. Se você quiser estar mais próximo de Deus, a santificação é o nosso querer, é o nosso proceder. Quer ser santo, quer se aproximar de Deus, seja santo. Porque sem santificação ninguém verá Ele. Ô querido, sabe o que acontece? Uma vez eu escutei uma pregação, ou não sei se foi um livro que eu li. Por que Deus não pode se manifestar aqui agora? Vocês sabem? Por que Deus, o próprio Deus, não pode se manifestar aqui agora? Porque a sua santidade iria nos consumir. A santidade de Deus iria nos transformar em pó. Porque nós não merecemos. Nós estamos ainda no processo. Mas a santificação, ela me faz chegar diante desse Deus.
A santificação abre portas para um relacionamento melhor com Deus. Seja santo para ter um melhor relacionamento. Às vezes você não está conseguindo tirar aquele tempo com Deus, ficar a sós com Deus, e a falta da santificação, ela me constrange de chegar diante de Deus. Você já ouviu? Você já pensou dessa maneira? Hoje eu não vou chegar, hoje eu pequei, hoje eu errei. Você já viu como que há dificuldade em chegar diante de Deus depois que nós pecamos? Isso é o afastamento da santidade, isso é a falta de santidade em nós. Agora você já viu aquele dia que você bombou, que você buscou a santidade, que você foi bom, que você fez tudo certo, que você acha que fez tudo certo? Não é muito mais fácil chegar diante de Deus? E quantos aqui querem ter um relacionamento com Deus, queridos? Eu quero me relacionar com Deus, porque o relacionamento com Deus, escuta isso que eu vou dizer, querido, o relacionamento com Deus sem santidade é religião. Qualquer pessoa pode falar de Deus, qualquer pessoa pode achar que pode chegar diante de Deus, mas um relacionamento com Deus sem santidade é religião. Amém, queridos? Amém. E essa noite eu te convido a ficar de pé, para nós podermos meditar nessa santidade. O porquê que eu posso ser santo? O porquê que eu posso ser santo? Porque eu fui escolhido. Por que que eu posso ser santo? Porque eu sou povo eleito, exclusivo dele. Por que que eu posso ser santo? Porque ele me perdoou. Por que que eu posso ser santo? Porque ele me amou. Você pode e deve ser santo. E existem características no nosso meio relacional, nós aprendemos aqui. Busque esse relacionamento. Busque ser uma pessoa melhor. Busque ser um cristão melhor através dessas características que Paulo nos deu. Para quê, querido? Para quê? Para que nós possamos nos parecer com Jesus. Para que nós possamos nos relacionar com Deus. Para que nós possamos nos achegar diante de Deus. E eu tenho uma surpresa para vocês. Sabe por quê? Uma jovem ontem me perguntou, aqui no culto de jovens: Júnior, por que nós não temos visto mais poderes, prodígios, milagres no meio da igreja? Por quê? Eu falei: santidade. Nós não temos visto mais o agir de Deus de forma tão visível por falta de santidade. Querido, Deus nos relaciona conosco por misericórdia, porque se fosse por merecimento Ele não se relacionava. Deus se relaciona por nós, com nós, é através de nós e apesar de nós, porque Ele teve que sacrificar o Seu Filho na cruz, porque pelos nossos méritos Ele não se relacionava. Então, queridos, se nós não estamos vendo milagres, prodígios, maravilhas no meio de nós, é por falta de santidade. Se existe hoje na igreja um pilar, o único pilar que nós devemos progredir e manter é a santidade. Nós devemos nos relacionar com Deus porque Ele é santo. Nós devemos buscar a Deus pela sua santidade. Nós devemos e podemos procurar a Deus para sermos santos. E esse é o dever da igreja, foi para isso que nós fomos chamados, a sermos santos. Então, queridos, o que mantém uma igreja de pé é uma igreja santa, é um povo santo. Vamos buscar a santidade diária, a santidade do convívio entre as pessoas e principalmente a santidade dentro do meu quarto, na intimidade com Deus. Seja revestido da palavra de Deus, habite em vós a palavra de Deus. Sejam santos porque Ele é santo. E deixa eu fazer uma surpresinha aqui para vocês. Olha o que Josué vai fazer com o povo, vai falar para o povo: santifica-os, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique casa de oração, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Está faltando, Senhor? Está faltando em nós
a santidade, para que o Senhor se manifeste ricamente e poderosamente no nosso meio. Santifique casa de oração, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Queridos, busquem uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Se está faltando intimidade, busque santidade. Se está faltando relacionamento em casa, busque santidade. Se está difícil louvar, busque santidade. Se está difícil se comportar, busque santidade. Foi para isso que nós fomos chamados. Sermos santos, como Ele é santo. Amém. Tua presença é real.